Senhor senador Cássio Cunha Lima, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero mostrar o cartaz que eu peguei errado, porque hoje já são 41 dias. Eu acabei pegando de ontem, mas hoje já são 41 dias que Michel Temer não cumpre com sua promessa, com o compromisso que formulou diante de sua bancada de apoio aqui do Senado Federal, e não envia a medida provisória que modifica a reforma trabalhista. Mas não tem problema que logo mais na ordem do dia eu terei a oportunidade de fazer o que eu prometi a mim mesma, que todos os dias que eu aqui viesse eu levantaria o cartaz. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para falar de forma até estarrecida, embora não surpresa, infelizmente, sobre os dados que vêm sendo publicados com muita frequência nos jornais do Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros, e nos canais de televisão, como tem ocupado espaços importantes em todos os noticiários. E eu aqui me refiro sobre a violência que sofrem as mulheres brasileiras. Hoje, para que todos tenham uma ideia, apenas no dia de hoje há aqui uma matéria do jornal Folha de São Paulo que mostra o quanto as mulheres sofrem, as mulheres no estado de São Paulo sofrem. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Segurança, é registrado no estado de São Paulo um caso de feminicídio a cada 4 dias. Eu repito, um caso de feminicídio a cada 4 dias. Essa foi uma matéria publicada com muito destaque no dia de hoje, e isso é lamentável, porque mostra, inclusive, e aqui fotografia de algumas mulheres muito jovens, está aqui, olha, país muito jovens, algumas mulheres que têm sofrido com essa violência cotidiana. No meu estado do Amazonas não é diferente. Os noticiários locais estão, infelizmente, recheados dessas péssimas notícias. No domingo passado, um outro exemplo, o próprio jornal Folha de São Paulo, domingo, dia 20, registrou na capa: país registra 10 casos de estupro coletivo a cada dia. Senadora Gleisi, 10 casos de estupro coletivo a cada dia. Sabedoras disso, nós apresentamos um projeto e que foi já aprovado no Senado Federal, um projeto de lei que estabelece a tipificação do estupro coletivo e aumenta a penalidade, porque nós já sabíamos, pelos dados que obtínhamos, que o crescimento do estupro coletivo no Brasil é algo assustador, Para que todos tenham uma ideia, segundo essa matéria publicada no último domingo na Folha de São Paulo, dados obtidos pelo Ministério da Saúde apontam que as notificações pularam de 1.570 em 2011 para 3.526 em 2016, ou seja, em média, são 10 casos de estupro coletivo por dia que acometem as mulheres brasileiras. Aqui, feminicídio ainda é a chaga do Amazonas. Esse é um jornal também do meu estado agora de alguns dias. Ou seja, Amazonas é o 9º estado brasileiro em assassinatos de mulheres. É uma notícia que, como disse aqui, ela estampa, lamentavelmente, jornais, revistas, telejornais de todo o nosso país. E esses números que eu me referi a São Paulo, sobre uma morte, um feminicídio a cada 4 dias, eles se referem ao primeiro semestre desse ano de 2017. Um fato que nós precisamos destacar nisso é que eu me refiro aqui a feminicídio e não homicídio de mulher, como era tratado antigamente, ou seja, desde a sanção da lei do feminicídio, a Lei 13.104 de 2015, o Congresso Nacional transformou em hediondo o assassinato de mulheres motivado por violência doméstica e familiar ou simplesmente por menosprezo à condição feminina. Enquadrado como crime hediondo, o feminicídio
feminicídio aumenta a pena por homicídio, que é de 6 a 20 anos de prisão para 12 a 30 anos de prisão. De acordo com várias matérias, inclusive essa última, entre janeiro de 2015 a junho de 2017, houve 142 casos de feminicídio somente no estado de São Paulo, mas o número salta para 417 se computarem as tentativas de feminicídio que não levaram a mulher à morte, apesar de deixar sequelas gravíssimas. Estamos falando de mulheres que, no geral, estão na faixa etária de 18 a 30 anos de idade, ou seja, entrando na plenitude das suas vidas adultas, das suas vidas profissionais e reprodutiva. Todas e todos nós sabemos que os homens ainda são a maioria entre os casos de homicídio, sobretudo os homens negros, como ressaltam os dados do genocídio negro. Mas o que chama a atenção nos casos de feminicídio é que a residência, ou seja, a própria casa, o lar da mulher, é o local onde ocorre o maior número de assassinatos, de feminicídios, de mortes das mulheres. Ou seja, as mulheres vivem os maiores riscos na sua própria casa, que são exatamente os espaços onde elas deveriam estar e ser mais protegidas. Eu creio que não há discordância nenhuma quanto a isso, porque esses são os dados oficiais. Considero mérito inegável do movimento organizado de mulheres desempenhar esse papel sociopedagógico, educando a sociedade brasileira acerca da violência de gênero que atinge a mulher em todos os espaços sociais. E muita gente pergunta por que as mulheres se organizam. Nos organizamos porque, infelizmente, ainda sofremos mais violência, ainda somos discriminadas, ainda somos subrepresentadas no parlamento e vivemos, infelizmente, numa sociedade machista. Infelizmente, esse ano de 2017 foi um ano que começou sob o signo da violência contra as mulheres, justamente no estado de São Paulo, com um feminicídio coletivo perpetrado na cidade de Campinas, quando 9 mulheres foram mortas numa festa de Réveillon. O acontecimento de Campinas tinha o agravante de que o assassino múltiplo fez questão de deixar em carta uma declaração de ódio, não só à mulher, mãe do seu filho, a quem ele assassinou antes de se matar, bem como a todas as mulheres que, de igual forma, ele assassinou. Sob o impacto daquela tragédia, a revista Cláudia, e eu aqui registro, tem sido uma grande parceira, resolveu contar os feminicídios que eram noticiados na imprensa. O dado é que só em janeiro de 2017 houve 40 notícias de feminicídios no Brasil. Vejam, 40 notícias entre o dia 1º e 31 de janeiro deste ano. E não apenas 40 mortes, pois há casos como o de Campinas, em que o feminicida matou 9 mulheres, além de 3 outras pessoas antes de se matar. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, o relato de cada notícia mostra mulheres que morreram apauladas, mulheres que morreram amarretadas, a tiros, morreram por estrangulamento, foram enforcadas ou muitas incineradas, muitas. Por conta disso, é que nós, daqui do Senado Federal, assim como a bancada feminina na Câmara, através da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, da Secretaria da Mulher da Câmara, nós estamos realizando debates frequentes e apresentando inúmeros projetos visando melhorar e diminuir os casos de violência contra as mulheres. No mês de fevereiro passado, nós iniciamos o ano como um primeiro debate tratando sobre o feminicídio como violência política. E uma das conclusões dessa pauta foi que o feminicídio tem um significado político também, por denunciar a falta de compromisso dos estados com a luta eficiente, séria e intransigente contra esses crimes cruéis e os seus autores. Ninguém nasce machista, senhor presidente. Ninguém nasce racista. O que acontece é a gente nascer numa sociedade machista e racista e que não se preocupa
preocupa com isso como um problema que ceifa vidas e perspectivas. Faz diferença, sim, nascer em sociedades que problematizam a sua violência de raça e a sua violência de gênero e adotam políticas públicas consequentes de enfrentamento ao racismo e ao sexismo. Jamais será pouco sublinhar e enfatizar que a Lei Maria da Penha modificou profundamente nossa compreensão acerca da violência doméstica contra a mulher. Para além da óbvia violência física, a Lei Maria da Penha nos ajudou a visualizar a violência psicológica, sexual, a violência moral, a violência patrimonial. Cabe a este Poder Legislativo fazer a sua parte na luta pelo fim da morte das mulheres, ouvindo a sociedade e formulando proposições, como foi o caso da Lei do Feminicídio. Mas para que a rede de proteção à mulher seja eficaz, eu faço aqui um apelo aos gestores do Poder Judiciário, para que seja feito o correto enquadramento do crime. Hoje, infelizmente, senador Tasso, eu agradeço o tempo que Vossa Excelência me deu, mas hoje, infelizmente, grande parte dos feminicídios são registrados como homicídio ou latrocínio. Eu pego o exemplo do que aconteceu recente no Mato Grosso do Sul, quando a musicista Maiara Amaral foi morta pelo seu namorado. O primeiro registro era de latrocínio, homicídio seguido de morte, roubo seguido de morte. Lamentavelmente, foi preciso que sua família se mobilizasse para ver o correto enquadramento. Mas eu chamo também, e ainda, a atenção do Poder Executivo, dos municípios, pois os instrumentos públicos, como as Casas da Mulher Brasileiras, as casas-abrigos, os centros de referência à mulher, de atendimento à mulher, possam, de fato, acolher e desempenhar o seu papel na prevenção desses crimes, com atendimento psicológico, jurídico e de assistência social. Lamentamos que os cortes feitos pelo senhor Temer na LDO, os vetos, alcançaram exatamente as políticas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher. Como lamento também a diminuição do valor do salário mínimo falado anteriormente aqui, porque isso tudo, ao invés de ajudar a combater a violência, vai aumentar ainda mais. E, de nosso lado, dizer o seguinte, que uma mulher bem informada, orientada e consciente dos seus direitos saberá com segurança buscar apoio e conseguir sair do círculo de violência, mas para isso ela precisa do apoio. Por isso, eu quero aqui dizer que nós, da bancada feminina, no que pese nossas divergências políticas, mas no tema defesa dos direitos das mulheres, nós estamos mais do que nunca unidas. Estamos fechando, senador Cássio, a quem eu peço já apoio como vice-presidente dessa casa, uma pauta prioritária que encaminharemos ao presidente Eunício, primeiramente, em seguida ao Colégio de Líderes, para que possamos pautar com prioridade e votar muitos projetos que consideramos da mais extrema importância. Muito obrigada.